astrofísica Thais Storck Bergman. O assunto hoje são buracos negros. Meu assunto predileto. E o que é um buraco negro, afinal? Um buraco negro a gente poderia definir como uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem a luz escapa. E por isso que a gente chama de buraco negro, porque nada sai lá de dentro, nem a luz. Mas para a gente entender como é que funciona o buraco negro, vamos falar um pouquinho sobre a gravidade, né? Então a gente está acostumado no dia a dia com a gravidade, a força da gravidade que faz as coisas caírem no chão, que faz a Lua ficar em órbita da Terra, que faz a Terra e os outros planetas orbitarem em torno do Sol. E a gravidade, a gente se acostumou com ela e aprendeu que quanto maior a massa de um objeto, maior essa gravidade. Então, por exemplo, a gravidade em Júpiter é muito maior do que a gravidade na Terra, porque Júpiter tem muito mais massa que a Terra. A gente já sabe também que a gravidade na Lua é muito menor que a gravidade na Terra. E isso faz com que a gente veja aqueles filmes dos astronautas que foram até a Lua no programa Apollo, pulem com uns pulos enormes, porque a gravidade lá é bem menor, então puxa menos eles, né? A gravidade que puxa eles, e puxa menos lá na Lua do que puxa aqui na Terra. Então a gravidade também é responsável por essa característica fascinante dos buracos negros, né? De nada escapar deles. E os buracos negros surgem numa extrapolação da gravidade, né? Então, se a gente continua aumentando a massa de um corpo, né? A gente tem a massa da Terra, passa para a massa do Sol, então aumenta a gravidade, mas a gravidade também não só depende da massa, como ela depende do raio, em que tamanho, que região essa massa está concentrada. Se esse tamanho é pequeno, a gravidade também aumenta muito. Então, se a gente consegue colocar bastante massa numa região pequena, cada vez menor, a gravidade vai ficando tão intensa, que nada escapa, e nem mesmo a luz, né? Então, esse conceito de que nem a luz escapa do buraco negro foi formalizado com a teoria da relatividade geral, né? Mas nada mais é do que uma extrapolação, um limite da gravidade, né, que a gente está acostumado a sentir aqui na Terra todos os dias. Então, esse é o buraco negro, né? E no começo, quando se falou de buracos negros, quando Einstein mostrou que era uma solução das equações dele, quando se resolveu a equação de Einstein para os buracos negros, se achava, o próprio Einstein achava, que era uma extrapolação teórica, que na natureza não ia ter buraco negro, né? A surpresa foi descobrir que existem objetos compactos, como os buracos negros, e então, hoje em dia a gente sabe que já se detetou, né, a partir de observações, não que a gente enxerga o buraco negro, a radiação vindo dele, porque nada escapa dele, mas a gente consegue inferir a presença de buracos negros em sistemas em que tem alguma coisa orbitando o buraco negro. Então já se descobriu uma estrela dupla, por exemplo, que é a chamada Cygnus X1, que a gente só enxerga uma estrela. Na verdade, é uma estrela que está orbitando um buraco negro estelar. Então a gente vê essa estrela fazendo um movimento de vai e vem, porque a gente enxerga só essa estrela e não vê o buraco negro. Mas pelo movimento dela, a gente sabe que ela está orbitando o buraco negro, a gente consegue calcular a massa do buraco negro. E com aquela massa, se fosse uma estrela normal, a gente deveria vê-la. Então a gente tem esses buracos negros estelares que a gente chama, e hoje em dia a gente já sabe qual é a origem deles. A origem deles para tu conseguir colocar um monte de massa numa região pequena do espaço, tu tem que provocar uma implosão. E essa implosão é o resultado de uma explosão de uma estrela gigante num fenômeno chamado de supernova, né? Então, as supernovas aparecem como
brilho grande no céu, a estrela praticamente explode, mas na verdade o que está acontecendo, essa explosão é causada por um colapso do caroço e a matéria bate naquele caroço da estrela e é ejetada para fora, daí vem a explosão, mas o caroço foi implodido e essa implosão produz um buraco negro. Então esse é o buraco negro estelar. E a gente estima que na Via Láctea, que é a nossa galáxia, tenha cerca de 100 milhões deles andando por aí.